Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Bom, e hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso bíblico IBF, curso bíblico teológico IBF, que é um curso introdutório às questões fundamentais da teologia, tá? Aqui no curso IBF, se você procurar no canal, nós temos uma sequência, 6 vídeos de bibliologia, temos mais 3 vídeos de teontologia, mais 4 vídeos de cristologia, e agora nós estamos estudando paracletologia, ou pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo, ok? Esse aqui é o 4º vídeo da série de paracletologia, estudo sobre o Espírito Santo, tá bom? É importante que você assista os vídeos de teontologia, os vídeos de cristologia, para depois assistir os vídeos de paracletologia, tá? E é uma sequência. Tem que assistir o primeiro vídeo, segundo, terceiro e chegar aqui no 4º vídeo. Beleza? Bom, peço que você se inscreva no nosso canal, que você curta o nosso vídeo e compartilhe. Tenho certeza que vai edificar alguém. Sou o pastor Davi Domenicali, sou teólogo de formação. Eu pastorei a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras. Ao final do vídeo, eu vou fazer um convite, apresentando o endereço da nossa igreja para você, né? Para que todos que irem até lá cultuar conosco será muito bem-vindo, tá bom? E também colocarei um vídeo dando dica de uma excelente faculdade e de um curso teológico livre também, onde vocês podem estudar teologia, se aprofundar um pouco mais, tá bom? Bora lá então para o tema, 4º vídeo de paracletologia, e hoje nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo, né? E o que ele faz na igreja? O que o Espírito Santo ele faz, né? Aí nós vamos, lógico, não é expansivo, né? É introdutório, como eu já falei, o curso é introdutório, o vídeo é uma introdução às questões fundamentais da paracletologia, tá? Então nós vamos ver hoje sobre a atuação do Espírito Santo, né? O que ele faz na igreja, e como é importante a presença dele conosco, ok? Bom, vamos lá. Uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida é profundamente ligado ao processo de conversão. Ele gera em nós o novo nascimento. Nós chamamos isso de regeneração, tá? Quando alguém tem um encontro com Cristo real, o que está acontecendo dentro dessa pessoa, né, de todos nós que tivemos um encontro real com Cristo, é que o Espírito Santo está nos fazendo nova criatura, com nova mentalidade. Estamos literalmente nascendo de novo no sentido espiritual, ok? Espiritual. Isso é chamado de novo nascimento ou regeneração na teologia. E isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 3 ao 6. Vamos ler todos, eu vou abrir a Bíblia e a gente vai ler junto. Esse é o trecho em que o Nicodemos ele vai ter uma conversa com o Senhor Jesus. Quando Jesus aí no seu ministério, né, aqui na terra, o verbo encarnado, né, se manifestou aos homens como homem, Jesus então ensinava, e era notório o seu conhecimento, sua sabedoria. Então um homem conhecedor das Escrituras, né, um religioso muito importante, chamado Nicodemos, ele vai procurar Jesus à noite, escondido, para ninguém vê-lo falando com Jesus. Mas ele está com uma sede, ele vem em Jesus, uma sabedoria profunda, ele vem em Jesus realmente como Messias prometido, ele entende isso. Mas por conta dos judeus ele não podia se declarar publicamente, né,
mas ele tinha muitas dúvidas também. Então ele quer conversar e ouvir Jesus para tirar algumas dúvidas. Então ele vai procurar Jesus à noite e tem um diálogo muito interessante, porque Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus, né? Dizendo, olha, sei que o Senhor vem de Deus, porque ninguém que não venha de Deus poderia fazer os sinais que você faz, que o Senhor faz. E aí então Jesus vai dizer para ele que para ter esse entendimento espiritual, você tem que nascer de novo. Para compreender essa dimensão do reino de Deus espiritual, você tem que ter uma nova mente, se tornar uma nova criatura em Deus, para poder compreender as coisas espirituais. E aí Jesus respondeu assim, ó, João capítulo 3, versículo 3 a seguir. Diz assim, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos então perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Estou lendo a Bíblia aqui, tá? Estou lendo as Escrituras. E Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, olha isso, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então, o nascer de novo é quando sua mente ela é transformada, quando você passa a ter uma dimensão espiritual da realidade das coisas divinas. E aí você começa, é gerada uma fé no teu coração, a tua mente se abre para compreensão. Lógico que você vai ter esse conhecimento sobre Deus, é gradativo. À medida que você vai crescendo na fé, você vai crescendo também no conhecimento de Deus, por meio das Escrituras, do ensino das Escrituras. Mas o que acontece é que você passa a crer como antes não cria. Passa a ouvir as coisas de Deus como antes não ouvia. Você passa a ver as coisas espirituais como antes não via. E depois você vai crescendo no conhecimento, na graça e na fé, à medida que o tempo avança como cristão. Mas o pontapé inicial é nascer de novo, né? Assim como uma criança, quando vai sendo desenvolvida, ela vai tendo seu desenvolvimento natural, vai crescendo, ganhando maturidade, ganhando força. Assim é o cristão, ele vai ganhando força espiritual, maturidade espiritual à medida que ele vai crescendo. Mas para crescer ele teve que nascer primeiro, né? Então nascer espiritual é necessário. Todo mundo nasce no corpo físico. Jesus falou que é nascido na carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espiritual. Por isso, queridos, que as pessoas conseguem compreender Deus e ir ao encontro do Deus verdadeiro, ouvir as Escrituras e crer nela como palavra de Deus. Essas coisas só vão acontecendo quando o Espírito Santo gera em nós uma nova criatura. Portanto, quem é nascido do Espírito de Deus é espiritual. Portanto, é o Espírito Santo que faz isso. Ele que gera em nós o novo nascimento. Ele que gera em nós uma nova criatura. Beleza? E aí nós passamos a seguir Cristo e compreender Cristo e ouvir a voz de Cristo por meio dessa ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, uma das ações do Espírito Santo é gerar um novo nascimento no homem natural, tá? Fazer acontecer em nós o processo da regeneração, ok? Esse é uma das atuações do Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo pode convencer alguém, né, sobre Cristo e fazer essa pessoa ter um olhar espiritual para Deus, tá? E aí ele vai convencer, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do seu pecado, do juízo divino, da justiça de Deus.
eu não convenço ninguém, eu não salvo ninguém, eu não posso promover conversão em ninguém. O Espírito Santo faz isso. Tá? É por isso que é necessário rogarmos ao Espírito Santo para nos usar e a nós sermos apenas instrumentos. E o Espírito Santo usando as nossas vidas para que a igreja cresça, para que o Evangelho seja proclamado e para que, através dele, do Espírito Santo, almas sejam tocadas e venham a se converter. Ok? Então, o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, vai falar sobre esse convencimento que o Espírito Santo faz ao homem, tá? Vamos ler o texto. Jesus, ele vai dizer aos discípulos que logo em breve ele vai ser levado para o céu. Ele vai para a cruz, terceiro dia ressuscitará e vai ser elevado aos céus depois disso. Então ele vai dizer o seguinte, que ele vai rogar ao Pai para enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, para ficar com a igreja e agir na vida da igreja e ajudar a igreja a caminhar seguindo os passos de Jesus, que é o significado de Paráclito, né? Isso na Paracletologia, na primeira aula, no primeiro vídeo, nós já falamos um pouco sobre isso, só recapitulando aqui. E é interessante porque aqui ele vai dizer que esse Consolador, esse Paráclito, o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Então, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, diz assim: Mas eu lhes digo, Jesus falando, mas eu lhes digo, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. Porque convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Então, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo faz essa grande obra de convencimento. Então, o Espírito Santo gera o novo nascimento, o Espírito Santo que gera o convencimento no processo de conversão, tá? Então, são ações do Espírito Santo na igreja, por isso que é importante você sempre rogar a presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, tá? Estejam sempre sensíveis, tá? A ação do Espírito Santo no meio de vocês, beleza? Bom, o que mais, né, que a gente pode falar aqui sobre atuações do Espírito Santo? Lógico, não vou falar todas aqui, estou dando alguns exemplos bíblicos que apontam a ação do Espírito Santo, né, hoje conosco. O que mais que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele também nos leva à santificação, à medida que vamos amadurecendo, né, na fé, no conhecimento. O Espírito Santo vai também gerando em nós, né, esse amadurecimento. A gente vai se tornando mais parecidos com Jesus. Nós vamos tendo uma maturidade espiritual maior, o que faz com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Ou seja, coisas do passado a gente vai deixando, atitudes erradas a gente vai corrigindo, né? A gente vai mudando. Deus, o Espírito Santo está nos ensinando, nos guiando, está gerando em nós um desejo de conhecer mais as Escrituras e de buscar mais a presença de Deus. Isso vai nos mudando, nos lapidando. É o que nós chamamos de processo de santificação. Nós vamos nos tornando mais santos à medida que avançamos com o Espírito Santo no conhecimento, tá? Então, vamos ler dois textos, pelo menos, falando sobre essa santificação que o Espírito Santo produz em nós, tá? Romanos capítulo 15, versículo 16. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Vamos ler aqui Romanos capítulo 15, tá? Versículos 15 e 16, tá? Versículos 15 e 16, tá? Vamos lá. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo esta carta aos Romanos, nesse trecho. Ele diz assim:
Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ou seja, entre os gregos, os romanos, né? No sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Uma vez que é santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo está lembrando aqui os irmãos, os cristãos ali de Roma, de qual é o ministério chamado e a vocação de Paulo, qual é o propósito de Deus no ministério de Paulo. Ele vai dizer, eu sou levantado como ministro do Senhor, né, para pregar aos gentios, aos não-judeus, né, a pregar a todos os que não são judeus, do mundo gentílico, para que eles creiam em Jesus Cristo, para que eles aceitem a Deus, e com esse novo olhar, essa fé em Deus, no Deus genuíno, eles possam ser aceitos diante de Deus como verdadeira oferta ao Senhor. Oferta que é santificada por Deus, ou seja, essas pessoas seriam santificadas, o culto deles santificados, a vida deles santificadas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ok? Então, veja que é isso que o Espírito Santo faz, ele vai nos alinhando ao querer de Deus, uma vez que passamos pelo processo da regeneração e conversão, ok? A santificação está aí ligada a isso, tá bom? Tem um outro texto muito, muito interessante, que também fala aí da santificação, que é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas, agora escrito por Pedro, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim o texto. Vou ler aqui na Bíblia. Ele dá uma saudação no início da carta, né? Dizendo que ele é o Pedro, o apóstolo, está no versículo 1. E aí ele vai dizer que está escrevendo aos que são os forasteiros da diáspora, né? Que estão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Ele vai dizer isso para esses crentes que eu estou escrevendo esta carta. E aí ele dá essa saudação dizendo que esses crentes, agora entra no versículo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz assim, que são eleitos, ele chama os cristãos de eleitos de Deus, né? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então ele está, nessa saudação, ele está dizendo para quem ele está escrevendo, onde esses irmãos estão, né, quem são os irmãos que ele está endereçando, né, esta carta, e aí ele vai dizer a vocês, eleitos de Deus, né, chamados segundo a presciência de Deus Pai, e que já estão em processo de santificação do Espírito para a obediência. Então você vê que nós vamos nos tornando mais, tendo mais temor de Deus, mais conhecimento de Deus, vamos aprendendo a obedecer ao Senhor, compreendendo sua vontade. Isso é maturidade, é santificação. Nós vamos sendo separados cada vez mais, né? E cada vez mais distante daquela velha criatura que éramos. Nós vamos sendo santificados, separados para servir a Deus e para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, tá bom? Então é isso, processo de santificação. Então o Espírito Santo faz você nascer de novo, para ser uma nova criatura, para entender as coisas espirituais, né? Nascendo do Espírito. Ele faz a gente, eu e você, a gente passa pelo processo de conversão, que é a mudança das nossas vidas, né? Nos convencendo do que é certo e do que é errado, nos convencendo do pecado, do juízo de Deus que virá, da justiça divina. Nós vamos compreendendo isso no processo de conversão. E aí a gente também vai vivendo o processo da santificação no Espírito, que é nos fazer cada vez mais
parecidos com Jesus em obediência ao Deus Pai, tá certo? O Espírito Santo faz isso com a gente. O que mais que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele também dá dons pra gente. Quer ver? Vamos ver um texto bíblico aqui. Olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, ele vai dizer o seguinte: ora, os dons são diversos, mas é o Espírito Santo que é o mesmo. Ele está dizendo que o Espírito Santo é que está usando as pessoas, dando a todas elas dons diversos, mas pelo mesmo Espírito. Versículo 5. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí ele diz no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza estas coisas, distribuindo-as, olha isso, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, tá? 1 Coríntios 12, versículo 4 a 11. E é isso que o Espírito Santo faz, distribui dons para edificação da igreja, né? Para fortalecimento da igreja. É o Espírito Santo que opera e usa a gente no nosso dom, no nosso talento. Tá certo, queridos? Olha como é importante a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para a salvação, para o desenvolvimento do ministério, da obra, né? Para a evangelização, para a pregação, para o culto. Tudo tem a atuação do Espírito Santo, que dá dons a todos nós, tá certo? Cada um com a sua vocação, com o seu chamado, com o seu dom. Beleza? Por isso que a igreja precisa de ter, né? Várias pessoas, uns pregam, outros pastoreiam e pregam, outros só pregam, mas não pastoreiam. Tem outros que são professores de escola bíblica, tem outros que atuam no louvor, uns cantam, outros tocam instrumentos, tem um corpo diaconal que trabalha em serviço, né? Tem grupo de intercessão, de oração, tem grupo de evangelização especificamente falando com projetos de evangelização, aí tem vários, eu poderia falar um monte de coisa aqui, e o Espírito Santo dando capacitação e gerando em cada um essa atuação, tá? Bom, o Espírito Santo faz tudo isso e glória a Deus por tudo isso. Ele também nos capacita, tá? Ele capacita a gente. O Espírito Santo que faz todas estas coisas para que a gente venha agir de modo que a igreja do Senhor avance e o nome de Jesus seja engrandecido, conhecido, né, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, tá bom? É isso. Bom, tem muito mais coisa na Bíblia. Você pegar, o Espírito Santo faz mais um monte de coisa. Mas eu falei de algumas ações do Espírito Santo, né? Em Gálatas vai dizer que ele gera em nós o fruto do Espírito, né? Talvez mais para frente eu fale mais alguma coisa sobre fruto do Espírito, mais especificamente, né? De a gente ter o domínio próprio, a bondade, o amor, mansidão, né? Tantas outras coisas que são geradas em nós pelo Espírito, que tem a ver também com o amadurecimento, né, de nossa mente cristã, de nossa conduta cristã, mas sempre por uma ação do Espírito Santo nos levando a isso, tá bom? Então, frutos do Espírito, né, irmãos, é muito necessário, e está na carta de Paulo aos Gálatas isso.
A gente fala mais para frente um pouco sobre isso especificamente. Mas deu para entender, né? Então tem muitas outras coisas ainda, olhando textos bíblicos, que o Espírito Santo faz. Né? Em vídeos anteriores nós falamos que ele é o selo da redenção em nossa vida, a presença dele é o selo da nossa redenção, da nossa salvação. A presença do Espírito Santo em nós testifica que somos de Cristo. Então, assim, glória a Deus, obrigado, Espírito Santo, pela sua presença em nossas vidas, tá? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, né? Porque existem várias interpretações sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Como que é isso? E a gente vai falar de pelo menos 3 pontos de vista, no mínimo, pelo menos, tá? Sobre o batismo do Espírito Santo, de uma forma bem breve, bem introdutória, que você possa se aprofundar depois. Bom, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, tá bom? Próxima aula, próximo vídeo tem mais curso IBF de paracretologia. Divulga, compartilha com alguém, pode ser uma bênção para alguém, para um novo convertido, alguém que começou a caminhar na fé há pouco tempo, ou alguém que quer revisar, né, que quer relembrar aí os pontos fundamentais da fé. Esse vídeo pode ajudar, tá bom? Agora eu vou dar o endereço da igreja para vocês, fazendo um convite, que você possa nos conhecer, quem tiver interesse, e também dicas de um curso livre e de uma faculdade de teologia, os dois aí para você, de repente, tiver interesse, estudar e se aprofundar nos temas tratados aqui no Degustação Teológica. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a Heloísa Massari, aluna da graduação presencial, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Quando tudo aqui ainda era um terreno vazio, foi debaixo deste abacateiro que pastores se reuniram em oração para clamar a Deus para que a FTSA expandisse suas fronteiras. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu,
pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. Eu poderia te falar muito mais sobre a FTSA, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre os processos seletivos e os processos estudantis, é aqui na secretaria que você será recebido com muita gentileza. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades.